vamos ver lá em Lucas capítulo 4, depois que Jesus foi tentado pelo diabo e venceu o diabo e mostrou a gente como é que se vence com o diabo, é com assim diz, assim está escrito, assim Deus falou. E ele então foi a Cafarnaum, diz assim, versículo 14, Lucas 4, 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Quando a pessoa é de Deus e ela fala segundo a palavra do Senhor, não segundo os homens que criam doutrinas, inventam uma porção de coisas que você não vê na Bíblia. Aquilo que não está na Bíblia não caia na história de fazer, de pôr sua fé ali, porque não tem fundamento. A palavra de Deus está completa, Deus tem presciência, Ele colocou aqui tudo que nós precisamos. Aqui nós descobrimos o que é nosso, que nos pertence, quem somos diante de Deus, quem somos diante do inimigo, porque nós somos mais que vencedores em todas as coisas. Versículo 15, ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Por quê? Porque Jesus falava aquela palavra que abre o entendimento, que fere o coração quando a pessoa está fora do plano de Deus. Aí ela descobre, então eu estou no caminho errado, eu vou tomar uma posição. E a posição qual é? O caminho certo é a igreja? Não, o caminho certo é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem o seguir, só ele e mais nada, vai então descobrir a verdade e vai ser abençoado. Versículo 16, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e, quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito. Quer dizer, Deus levou ele ao ponto certo. Quando estamos sendo dirigidos por Deus, Deus nos leva ao ponto certo. Numa reunião como essa, ou numa leitura bíblica em casa, você percebe, eu não estou andando no caminho certo. Eu vou me acertar. Deus me instrua, me ensina, me guia onde eu devo andar, e Deus vai lhe guiar, e você vai começar então a reverter qualquer situação que está desagradando você. Aí diz aqui, ele achou que estava escrito. O que ele achou? O Espírito do Senhor é sobre mim. Isso está lá em Isaías capítulo 61, então foi exatamente onde ele pegou. Pois me ungiu para evangelizar os pobres. Então, quando o Espírito de Deus está sobre uma pessoa, ela é levada para evangelizar os pobres. Não é só os pobres de recurso financeiro. Às vezes a pessoa tem muita prata, tem um conhecimento tremendo, se considera sábia diante de todas as demais pessoas, mas é uma pobre de fé. Essa pessoa, tanto quanto o pobre de recursos, todos precisam ser evangelizados. O que é evangelizar? É falar da boa notícia. Evangelho em grego é boa notícia. Então ele estava falando da boa notícia. E ele vai traduzir para eles agora o que eu espero que Deus traduza ao seu coração, para você despertar. Já sei, aqui começa a mudança da minha vida hoje. O que ele achou? Enviou-me a curar os quebrantados de coração, aquelas pessoas que estão já fracas. A vida, os problemas vieram quando ela não esperava. Partiu a metade dela, ou por Covid, ou por um acidente qualquer, foi embora. Mas missionário, já me disseram, estava na fase melhor do casamento, agora que os filhos estão criados, estava se entendendo. Antes tinha muita confusão. Pois é. Mas já aconteceu, né? E bom quando a pessoa está salva. Porque quando você parte desse mundo, você vai continuar a eternidade toda do jeito que você partiu. Mas eu sou religioso, não quer dizer nada. Você tem que ser uma pessoa que cumpre os mandamentos. Se estiver cumprindo, você estará no plano de Deus. Leia João 3 depois e 5, você vai ver isso. Aí diz o versículo 19, além de curar os quebrantados de coração, essas pessoas que já não tinham forças para resistir, é a primeira missão que Deus faz em qualquer pregador.
Se eu vou evangelizar um lugar onde nunca o evangelho chegou, eu tenho que começar levantando o interior das pessoas, porque o espírito é a verdadeira pessoa. Coração significa espírito. Então, eu tenho que colocar as pessoas em ponto de bala, como se diz, para resistir o mal. E isso só se faz com a palavra de Deus. Quem tem discurso religioso está completamente fraco. Quem tem palavra de Deus está forte. A gente tem que confiar na rocha eterna que é o Senhor Jesus, que é a palavra do Senhor Deus. Aí ele diz, apregoar liberdade aos cativos. Irmão, a humanidade toda está cativa. Uns cativos de drogas, outros de bebidas alcoólicas, outros de doutrinas erradas, outros dos pecados mais vergonhosos que existem, e as pessoas acham que estão bem, não estão bem. Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. O pecado de Adão fez que nós perdêssemos isso. Nós temos que ganhar em todo sentido da vida. Nós temos que falar como o Senhor Jesus falava, como Deus mandou que ele falasse. Nós temos que agir como ele agia. Ele é o nosso padrão. Olhando para ele, nós vamos melhorar a nossa vida. Tirando os olhos de Jesus, nós vamos naufragar. E os cativos serão libertos, apregoar liberdade aos cativos. Aqui não está falando da parte física, política, nada disso. Está falando os cativos espirituais, que é o pior cativeiro que existe. Quando a pessoa não conhece a palavra, ela não está na luz, ela está nas trevas. E o rei das trevas usa essa pessoa de todo jeito. Ela não quer, mas vai cedendo, e quando vê, já cedeu tudo. Mas se ela começar com Jesus, ela vai se fortificando e vai ser uma bênção. A dar vista aos cegos, tanto os cegos físicos quanto aqueles que não sabem nada. E por não saber, combatem quem sabe, fazem maldade. Olha, tem lugar para você pregar o evangelho, tem que ser escondido, porque a lei não deixa, as pessoas contam para as autoridades, é um problema sério. Traem uns aos outros, e essas pessoas estão cegas, a luz está vindo e não estão entendendo. Quando entendem, a pessoa se realiza. De um minuto para o outro, ela passa a ser firme. Que mais que Jesus disse? E a pôr em liberdade os oprimidos. Tudo de ruim que existe é uma opressão maligna. E ele oprime onde quer que ele pode. O diabo, no certo sentido, parece a água. Encontrou um buraquinho, ela entra, não tem jeito. E vai penetrando. Assim é. Se você não estiver bem com Deus, e não é só dizer eu sou de uma boa igreja, eu já aceitei Jesus, tudo bem. Glória a Deus pela sua igreja que é boa, glória a Deus por ter aceitado Jesus como seu Salvador. Mas se você, a cada dia, como ele diz, não pega a sua cruz, a sua responsabilidade, a sua missão, e não resiste, não renuncia a tudo que vem contra você, que não é de Deus, você não está bem espiritualmente e está sendo oprimido pelo inimigo. Às vezes a pessoa é muito radical na doutrina, tem falta amor nela, e aí os filhos não querem se converter, a metade dele ou dela não quer se converter. O que eu vou fazer? Eu estou orando, muda o procedimento. O amor é mais forte do que a morte. Com amor você vence qualquer situação. E que mais que fala aqui a palavra do Senhor Deus? Anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu. Nós estamos nesse período, desde o dia que Jesus gritou, está consumado, porque levou nossos pecados. Deus não está com as costas dele viradas para nós, está com a face olhando, esperando que a gente diz, Jesus, hoje eu vou começar uma nova caminhada, hoje eu vou começar a caminhada verdadeira, assim como ele escolheu Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Bartolomeu, os 12 apóstolos, e depois mais 70, e depois está escolhendo até a mim e a você. Ele nos escolheu para isso, para nós então temos uma caminhada de sucesso, e nós vamos aprender com ele, porque o mesmo Espírito que veio sobre Jesus vem sobre nós, é o Espírito Santo de Deus. Aí nós vamos ter uma bênção. E cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de toda a sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Se cumpre nos ouvidos de toda pessoa que ouve e crê. A partir desse momento, essa pessoa começa então a agir de maneira correta, a ser uma verdadeira bênção. Amém?